Era um julho seco de 1901, quando o padre Cícero Romão Batista recebeu a notícia que mudaria os próximos meses de sua vida. O mensageiro chegou exausto à sua modesta casa em Juazeiro do Norte, então parte do município do Crato, no interior do Ceará. Trazia um bilhete amarelado e amassado, quase ilegível pelas marcas da viagem. Padre, por amor de Deus e Nossa Senhora das Dores, venha salvar meu filho. A febre não cede há 20 dias e os médicos já desistiram. Só um milagre pode salvá-lo agora. Maria do Socorro de Mossoró. Padre Cícero sentou-se pesadamente na cadeira de madeira que rangia sob seu corpo. Aos 57 anos, não era mais o jovem sacerdote que havia chegado ao Juazeiro décadas antes. Seus cabelos já se faziam completamente brancos sob o chapéu preto que raramente tirava. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, tremeram levemente enquanto dobrava o bilhete. "De onde veio isso, meu filho?" perguntou ao mensageiro, um rapaz esquálido que mal se aguentava em pé. "De Mossoró, meu padim. A mãe do menino vendeu o único jumento que tinha para me pagar para trazer essa mensagem. O pequeno está morrendo. Tem só 7 anos." Padre Cícero conhecia bem o trajeto até Mossoró. Seriam mais de 500 quilômetros pelo sertão, atravessando regiões castigadas pela seca, com pouca água e muitos perigos. Em tempos normais, levaria algumas semanas a cavalo. Mas os tempos não eram normais. Uma doença misteriosa assolava os animais da região. Cavalos, jumentos e mulas caíam febris, muitos não resistiam. Os poucos que sobreviviam ficavam fracos demais para longas jornadas. Os fazendeiros protegiam seus animais como ouro, proibindo viagens longas que pudessem comprometer a saúde das poucas bestas que restavam. "Quando partiu de lá?" perguntou o padre. "Faz 9 dias, meu padim. Vim no lombo de 3 animais diferentes, trocando quando um não aguentava mais. O último adoeceu a 2 léguas daqui. Tive que vir a pé o resto do caminho." Padre Cícero se levantou e caminhou até a janela. O sol castigava impiedosamente o chão rachado do Juazeiro. Ao longe, na colina do Horto, onde costumava rezar, viu os primeiros peregrinos do dia subindo lentamente em busca de bênçãos e milagres. Eles confiavam nele como um santo vivo. E agora, a centenas de quilômetros, um menino à beira da morte também precisava dessa fé. "Se eu for, terei que ir a pé", murmurou o padre, mais para si mesmo que para o mensageiro. "Não posso arriscar a vida dos poucos animais que nos restam." O mensageiro arregalou os olhos. "A pé, meu padim. São mais de 500 quilômetros. O senhor não vai aguentar. Tem os cangaceiros, as onças, a sede." Padre Cícero virou-se e havia em seus olhos aquela determinação que fizera dele o homem mais respeitado do sertão. "Nosso Senhor caminhou carregando uma cruz por nós. Posso bem caminhar por uma de suas crianças." Na madrugada seguinte, antes mesmo do primeiro canto do galo, Padre Cícero deixou sua casa. Levava apenas o estritamente necessário: uma trouxa com 2 mudas de roupa, um cantil grande de água, um pouco de rapadura, farinha e carne seca. Na cintura, um facão para abrir caminho e se defender de animais selvagens. No pescoço, o crucifixo de madeira que nunca tirava. E nos pés, um par de alpercatas de couro recém-feitas por um devoto sapateiro que passara a noite trabalhando quando soube da viagem. Beata Maria de Araújo, sua fiel seguidora, foi a primeira a aparecer para se despedir. "Meu padim, deixe-me ir com o Senhor", suplicou ela com lágrimas nos olhos. "Não, Maria, você fica e cuida do nosso povo. Haverá muitos precisando de conforto enquanto estou fora. E reze muito pelo menino de Mossoró." Quando o sol nasceu, já havia uma pequena multidão na saída de Juazeiro. A notícia da partida do padre correra como fogo em palha seca.
Muitos choravam, alguns ofereciam comida ou água para a viagem, outros imploravam uma última bênção. Padre Cícero ergueu as mãos, pedindo silêncio. Meus filhos, não chorem. Vou em nome de Deus levar esperança a uma criança que precisa, e voltarei se essa for a vontade do Senhor. Uma mulher velha avançou entre a multidão, segurando um bastão de madeira de Jurema entalhado com símbolos religiosos. Tome, meu padim, esse cajado era do meu avô, que foi até a Terra Santa com ele. Vai ajudar o senhor na caminhada. Padre Cícero aceitou o presente, percebendo o peso confortável da madeira em suas mãos. Que Deus lhe pague, minha filha. E assim, com o cajado em uma mão e a fé no coração, Padre Cícero iniciou sua jornada rumo a Mossoró. A primeira parte da viagem seria a mais familiar. Do Juazeiro até o Crato eram terras que conhecia como a palma da mão. Mas mesmo esse trajeto curto seria desafiador, pois o sol de julho castigava sem piedade. Na estrada que serpenteava entre as colinas secas, o padre caminhava em ritmo constante. Rezava enquanto andava, transformando cada passo em uma forma de oração. O rosário deslizava entre seus dedos. Cada conta uma Ave Maria pela vida do menino distante. Já se aproximava do meio-dia quando encontrou o primeiro viajante. Era um vaqueiro que voltava para casa após vender alguns bezerros em Juazeiro. Meu padim, que faz aqui sozinho nesse sol? Perguntou o homem, surpreso ao ver o religioso na estrada deserta. Padre Cícero explicou brevemente sua missão. Mas isso é loucura, meu padim. Ninguém sobrevive a uma caminhada dessa no meio do sertão. Com fé, meu filho, tudo é possível. O vaqueiro insistiu em acompanhá-lo até a próxima parada. Na fazenda onde pararam para descansar, a notícia já havia chegado antes deles, trazida por um menino que correra na frente. O dono da propriedade, um coronel que respeitava o padre, tentou convencê-lo a desistir da ideia. Padre Cícero, tenho um cavalo forte que pode ser sacrificado pela causa. Melhor perder um animal do que o senhor morrer nessa travessia. Obrigado, coronel, mas não posso aceitar. Cada animal que ainda resiste à doença é precioso para o trabalho e sustento das famílias. E depois, prometi que iria a pé, e a pé irei. Naquela noite dormiu em uma esteira simples no chão batido da casa do coronel. Seu corpo já começava a sentir os efeitos do primeiro dia de caminhada, mas sua determinação permanecia inabalável. Na madrugada seguinte, levantou-se antes de todos e partiu silenciosamente. Sabia que, se esperasse, o coronel e seus homens tentariam novamente dissuadi-lo. À medida que os dias passavam, Padre Cícero avançava pelo interior do Ceará. A notícia de sua jornada espalhou-se mais rápido que seus passos. Em cada vilarejo que chegava, uma recepção o aguardava. Homens tiravam os chapéus em respeito, mulheres ajoelhavam-se pedindo bênçãos, crianças o olhavam com admiração silenciosa. Ele dormia onde a noite o alcançava. Às vezes, em casas humildes que o recebiam como um enviado divino, às vezes, sob as estrelas, tendo apenas o chapéu como travesseiro. Suas alpercatas começavam a mostrar sinais de desgaste, e seus pés, mesmo calejados por anos de caminhadas pelas ruas de Juazeiro, cobriam-se de bolhas. No 8º dia de viagem, ao atravessar uma região particularmente árida, o padre sentiu pela primeira vez que suas forças podiam não ser suficientes. O sol parecia querer derreter o próprio solo, e seu cantil estava quase vazio. Não havia sinal de povoado próximo, apenas a vastidão impiedosa da Caatinga. Sentou-se sob a sombra rala de um juazeiro, árvore que dava nome à sua cidade, e fechou os olhos por um momento. O cansaço era tanto que adormeceu sem perceber. Em seu sono, teve uma visão. Viu-se caminhando por uma estrada de luz, e ao seu lado, Nossa Senhora das Dores o guiava com uma das mãos enquanto na outra segurava uma tocha que iluminava o caminho à frente. Siga, meu filho.
dizia a aparição. A fé move montanhas e seus pés têm asas invisíveis. Acordou sobressaltado com o som de chocalhos. Um pequeno rebanho de cabras aproximava-se, conduzido por um menino de não mais que 10 anos. "O senhor está bem?" perguntou o menino, com genuína preocupação no rosto queimado de sol. "Estou sim, meu filho, apenas descansando um pouco." "O senhor é o padre Cícero, não é? Minha avó sempre fala do senhor, diz que faz milagres." O padre sorriu cansadamente. "Não sou eu quem faz milagres, meu filho. É Deus, através de nossa fé." O menino ofereceu-lhe um pouco de leite de cabra em uma cabaça que carregava. "Tome, isso vai lhe dar força." Padre Cícero aceitou o presente, bebendo o leite com gratidão. "Como se chama, menino?" "Miguel, como o arcanjo." "Pois bem, Miguel, como o arcanjo, você acaba de ser um anjo para mim. Que Deus o abençoe." Revigorado, o padre continuou sua jornada. Aquele encontro fortaleceu sua convicção de que não estava sozinho na caminhada. Ao entardecer do 10º dia, Padre Cícero chegou a um pequeno vale onde um riacho teimava em manter algumas poças d'água, desafiando a seca. Era um oásis em meio ao sertão castigado. Ali, para sua surpresa, encontrou um grupo de romeiros que se dirigiam a Juazeiro para pedir suas bênçãos. "Padim Cisso!" exclamaram em uníssono ao reconhecê-lo. O líder do grupo, um senhor de barba grisalha, ajoelhou-se diante dele. "É um milagre encontrá-lo aqui, meu padim. Estávamos indo ao seu encontro em Juazeiro e o Senhor coloca o Senhor em nosso caminho." O padre os abençoou, um a um, e explicou para onde ia e por quê. Os romeiros se entreolharam, tocados pela determinação do homem que consideravam santo. "Vamos com o senhor, padim", ofereceu-se o líder. "Não, meus filhos, vocês têm suas próprias jornadas e famílias esperando. Além disso, fiz um voto de realizar essa travessia sozinho." Aquela era uma meia-verdade. Não havia feito tal voto explicitamente, mas sentia que essa jornada era uma provação pessoal, um teste de sua própria fé. Talvez, pensou, se conseguisse demonstrar tamanha devoção, Deus se compadeceria do menino moribundo. Os romeiros insistiram em montar acampamento ali e compartilhar sua comida com o padre. Acenderam uma fogueira e, à luz das chamas, pediram que lhes contasse histórias de milagres. Padre Cícero contou-lhes então sobre o milagre de Juazeiro, quando a hóstia se transformara em sangue na boca de Beata Maria de Araújo. Falou da multidão de peregrinos que passara a correr a cidade depois disso e de como a igreja oficial ainda via com desconfiança aquele fenômeno. "Mas a fé do povo é mais forte que qualquer decreto", concluiu, "e é essa mesma fé que me leva agora a Mossoró." Naquela noite, dormiu envolvido pelo calor da fogueira e pela devoção daqueles sertanejos simples. Pela manhã, recusou novamente a companhia e seguiu seu caminho agora com a bolsa reabastecida, graças à generosidade dos romeiros. Enquanto se afastava, podia ouvir atrás de si as vozes em oração. Pediam proteção para sua jornada, saúde para o menino distante e chuva para o sertão sedento. Padre Cícero sorriu, confortado. Com tantas preces subindo aos céus, como poderia fracassar? Quando Padre Cícero cruzou a fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte, já haviam se passado 18 dias desde sua partida de Juazeiro. Seu corpo estava visivelmente mais magro, o rosto curtido pelo sol impiedoso do sertão. As alpercatas já não eram mais as mesmas. Tivera que remendá-las 3 vezes com tiras de couro doadas por vaqueiros que encontrara pelo caminho. À sua frente estendia-se uma das partes mais difíceis da travessia. Uma região conhecida como o deserto, uma vasta extensão de terra onde quase nada crescia e pouquíssima gente vivia. Diziam os sertanejos que nem mesmo os cangaceiros se arriscavam por aquelas bandas.
Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, adentrou o deserto. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos e do vento ocasional que levantava redemoinhos de poeira. Por 3 dias, caminhou sem encontrar viva alma. Sua água estava racionada ao extremo, umedecendo apenas os lábios ressecados quando a sede se tornava insuportável. À noite, estrelas incontáveis cobriam o céu, brilhantes demais, como se quisessem compensar a desolação da terra abaixo. Na terceira noite, naquele descampado, uma tempestade de areia o surpreendeu. Sem ter onde se abrigar, ajoelhou-se, cobriu o rosto com o paletó e rezou, esperando que o vendaval passasse. A areia açoitava sua pele como milhares de agulhas minúsculas, e por momentos temeu que aquele fosse seu fim, sepultado pelo próprio sertão que tanto amava. Quando a tempestade finalmente passou, estava parcialmente enterrado na areia. Seu cantil havia desaparecido, provavelmente enterrado em algum lugar nas dunas recém-formadas. Na manhã do 4º dia no deserto, quando suas forças já se esvaíam e a sede queimava sua garganta, avistou um único umbuzeiro, árvore resistente que conseguia armazenar água em suas raízes, mesmo nas piores secas. Sob a sombra da árvore solitária, encontrou um velho cego sentado como se o esperasse. «Aproxime-se, homem de Deus», disse o velho, antes mesmo que Padre Cícero pudesse falar. Sabia que viria. O velho estendeu-lhe uma cabaça cheia de água fresca e mostrou-lhe como encontrar um umbu maduro e as batatas do umbuzeiro que guardam água. Ao partir, o velho lhe deu um galho retorcido do umbuzeiro. Este ramo brotará se o Senhor o plantar quando chegar ao seu destino. Será um sinal de que sua fé moveu mais que seus pés nesta jornada. No 25º dia de caminhada, Padre Cícero viu-se cercado por um grupo de cangaceiros liderados por Zé Baiano, homem temido em todo o sertão. «Ora, ora, o que temos aqui?» disse o líder, um homem alto com uma cicatriz que cortava o rosto da testa ao queixo. «Se não é o famoso Padre Cícero!» O religioso manteve a calma, sustentando o olhar do cangaceiro. «Que Deus esteja com vocês, meus filhos!» Após um tenso diálogo, Zé Baiano, impressionado com a coragem e fé do padre, decidiu ajudá-lo. «Para onde vai, andando assim sozinho pelo sertão?» «Vou a Mossoró rezar por um menino à beira da morte. E não tenho medo de morrer, apenas de falhar em minha missão.» O cangaceiro ficou pensativo por um momento. Mossoró está quase lá. Mais 3 ou 4 dias de caminhada se conhecer os atalhos certos. Zé Baiano ofereceu-lhe comida e água, além de mostrar um atalho secreto que encurtaria sua jornada em um dia inteiro. Antes de partir, o cangaceiro pediu uma bênção, ajoelhando-se diante do padre, e seus homens fizeram o mesmo. Quando o Padre Cícero finalmente entrou em Mossoró, no 28º dia, causou comoção. As pessoas saíam às ruas para vê-lo passar, muitas se ajoelhando, outras chorando de emoção. Na praça central, um homem abriu caminho entre a multidão. «Padre Cícero, sou José, pai do Manuel, o menino doente. Como está ele? Ainda vive?» «Sim», respondeu José com voz embargada. «Ainda vive, mas cada dia mais fraco. Os médicos dizem que é um milagre ele ter resistido tanto tempo.» Na casa da família, Padre Cícero encontrou Manuel, uma criança esquelética, respirando com dificuldade. Colocou a mão na testa febril do menino, que abriu os olhos lentamente. «É ele, mãe?» perguntou a criança com voz quase inaudível. «É o padre que faz milagres?» Padre Cícero retirou de suas vestes um pequeno frasco com óleo benzido que trouxera de Juazeiro. Com ele, fez o sinal da cruz na testa do menino, nos pulsos e sobre o coração. Então, colocou o crucifixo que carregava no pescoço nas mãos da criança e começou a rezar. Por horas, o padre permaneceu ao lado do leito, alternando entre orações silenciosas e palavras de conforto. Quando o sol começou a se pôr, o menino caiu em um sono profundo.
Na manhã seguinte, para espanto dos médicos, a febre de Manuel havia desaparecido completamente. Ainda estava fraco, mas seus olhos estavam mais vivos e pediu comida pela primeira vez em semanas. A notícia do milagre espalhou-se rapidamente. Entre os muitos presentes trazidos em agradecimento, havia um belo cavalo oferecido por um fazendeiro rico da região, animal que não havia sido afetado pela doença que assolava os animais do sertão. Uma semana depois, quando já estava certo de que Manuel estava fora de perigo, Padre Cícero preparou-se para o retorno. Antes de partir, plantou o galho de um buzeiro que recebera do velho no quintal da casa do menino. Quando esta árvore der frutos, será sinal de que Deus abençoou plenamente esta casa, disse a família. Montado no cavalo presenteado, iniciou a viagem de volta, mas, diferentemente da ida, não viajou direto. Em cada povoado, em cada vila por onde passava, parava para atender os fiéis que imploravam por sua bênção. Realizou batizados, abençoou casamentos e ouviu confissões incessantemente. Seu caminho de volta transformou-se em uma verdadeira romaria às avessas. Em vez de peregrinos indo ao seu encontro em Juazeiro, era ele quem peregrinava pelas comunidades. Chegou de volta ao Crato quase 2 meses depois de sua partida. Sua façanha logo se tornou lenda pelo sertão. Contava-se que onde seus pés haviam pisado, brotaram fontes de água cristalina, que os cangaceiros que o abençoou nunca mais atacaram inocentes, que o umbuzeiro plantado na casa do menino cresceu em 1 semana e já dava frutos doces como mel. Quanto ao menino de Mossoró, recuperou-se completamente e, anos mais tarde, tornou-se padre, inspirado pelo homem que atravessara o sertão para salvá-lo. O próprio Padre Cícero nunca se vangloriou de sua jornada. Quando perguntado sobre os 500 quilômetros que percorrera a pé, respondia simplesmente: o corpo cansa, mas a fé dá asas aos pés. A história de sua caminhada solidificou ainda mais sua imagem como santo entre os sertanejos, a ponto de, mesmo décadas após sua morte, peregrinos retraçarem seu caminho do Juazeiro a Mossoró em uma rota que ficou conhecida como a Trilha do Padim Cisso. E dizem que até hoje o umbuzeiro plantado no quintal daquela casa em Mossoró continua a dar os frutos mais doces da região, lembrando a todos que a fé, como uma semente bem plantada, pode florescer nos terrenos mais áridos do sertão e da alma humana.